Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos nessa manhã, buscando ao Senhor agora através da escola dominical, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Quero te convidar para nós estarmos nessa manhã na escola dominical. E também, às 19 horas, nós temos o culto de louvor e adoração. Então, você é o meu convidado especial. Nós temos os cultos sempre aos domingos, às terças-feiras e às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Em nome de Jesus, você será muito bem-vindo no nosso meio. Nós teremos um imenso prazer de estar recebendo você, tá bom? Então Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Tenhamos aí um domingo abençoadíssimo. Nós estamos na lição 1 do terceiro trimestre. Hoje é dia 6 de junho de 2025 e a lição ela vai falar sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. Amém? Antes de nós darmos início, à leitura bíblica, eu quero orar contigo nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Nós dizemos, ó Pai, que temos prazer na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, a cada instante, Senhor Deus, estar rompendo com as barreiras. Que nós venhamos ultrapassar os obstáculos, ó Pai. Que tudo, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, contrário, venha cair por terra. Mas que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, diante do Senhor, em espírito e em verdade. Assim nos ajuda, Pai, a cada dia, a cada instante, Senhor Deus, para que nós possamos nos aproximar do Rei da Glória, em nome de Jesus. Assim, ó Deus, esteja indo de encontro, ó Pai, aos teus filhos e filhas, ó Pai. Muitos, ó Pai, estão afastados, ó Pai, distante da Tua presença, mas o Senhor deseja, Senhor Deus, que todos estejam, ó Pai, no Teu aprisco. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, dá força, dá coragem. Ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, pegando, Senhor Deus, nas mãos, ó Pai, e fazendo com que cresçam, ó Pai, na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então o texto áureo ele diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática, ela diz assim: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Amém? Glórias a Deus. A leitura bíblica, ela está em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntando-se uma multidão, e estava confuso, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens
que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Glórias a Deus. Versículo 13. E outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Amém? Glórias a Deus. E Deus, ele é assim tremendo, né? Aí começa a igreja em Pentecostes, aí começa as maravilhas do Espírito Santo que pousa sobre toda a carne, amém? Cumpre-se a profecia de Joel. Então, Deus, ele é maravilhoso para conosco. Introdução. A igreja nasceu em Pentecostes. O evento marcou o início de uma nova era. A era da igreja. Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus. E acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os, derramando o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Houve o derramamento do Espírito Santo naquele dia. Então marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, já pois havia sido anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração, isto é, o que veremos nesta lição. A casa em que estavam assentados, em Atos capítulo 2, versículo 2, e que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, em Atos capítulo 2, versículo 3, os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas teofania. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som forte. E o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo, Êxodo, 19, versículo 16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 36.
um evento paralelo ao Sinai, assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito gloriosa e profunda. O Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecoste, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra, Deuteronômio capítulo 9, versículo 10 e 11. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Jeremias capítulo 31, 33, 2 Coríntios capítulo 3, 3. Centrada em Cristo, nos tempos finais, na sua pregação no dia de Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele é também cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste poderia, ou melhor dizendo, o Pentecoste perderia o seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que anunciava que Deus derramaria o Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, em Atos capítulo 2, versículo 17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Amém? Glórias a Deus. Quando nós vimos aí, falar em 2 Coríntios capítulo 3, 3, que Deus não escreveria mais em tábuas de pedras os seus mandamentos, mas em tábuas de carne do coração. Então, assim, Deus, ele manifesta nos dias atuais, desde o Pentecoste até agora, a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Então, nós temos essa lei gravadas em tábuas de carne do coração. Amém? Auxílio bíblico teológico. O dia de Pentecostes, a festividade judaica do dia de Pentecostes assume um novo significado em Atos capítulo 2, pois é o dia no qual o Espírito prometido desce em poder e torna possível o avanço do Evangelho até os confins da terra. O batismo dos apóstolos com o Espírito Santo no dia de Pentecostes serve de fundação da missão da igreja aos gentios. Essa experiência corresponde à unção de Jesus com o Espírito no Rio Jordão. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Existem semelhanças entre estes dois eventos. O Espírito desceu sobre Jesus depois que ele orou. Lucas capítulo 3, versículo 22, no dia de Pentecostes. Aleluia. Os discípulos também são cheios com o Espírito, que depois oram e recebem as manifestações físicas que acompanham ambos os eventos no Rio Jordão. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e no dia de Pentecoste a presença do Espírito está evidente na divisão de línguas de fogo e no fato os discípulos falarem em outras línguas. A experiência de Jesus enfatiza a unção messiânica para seu ministério público, pelo qual pregou o evangelho, curou os doentes e expulsou os demônios. Os apóstolos agora recebem o mesmo poder do Espírito.
derramamentos subsequentes do Espírito Santo em Atos são semelhantes a experiências dos discípulos em Jerusalém. Assim, o Senhor, desde o dia de Pentecostes, ele tem manifestado o seu poder através dos seus filhos. Ele tem nos batizado com o Espírito Santo. Ele tem feito com que os discípulos seus agora estivessem aptos a pregar a palavra do Senhor e fazer sinais e maravilhas no seu nome, no nome de Jesus. Amém? O propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração. As manifestações externas como o som ou o vento e o fogo ocorridas no Pentecostes prendem a nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecoste que não adora, aleluia, voltando aqui. Logo, Pentecostes que não adora não é bíblico, de fato. Quando os gentios experimentarem o Pentecostes, eles também magnificavam e adoravam a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46. Da mesma forma, o Espírito, através do apóstolo Paulo, diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças. O fogo pentecostal promove verdadeiro louvor a Deus. Poder para testemunhar. O poder para testemunhar. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Em Atos capítulo 2, 20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir a sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso o que acontece depois do Pentecostes. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? Seja bem-vindo. 3. Características do Pentecostes bíblico. Uma experiência específica em Atos dos Apóstolos. O derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes em Atos capítulo 1, versos 5 a 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 15, 2, 4. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas em Jesus. Já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra em João capítulo 10, ou melhor dizendo, João capítulo 15, versículo 13. E seus nomes estavam arrolados nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. Eram, portanto, crentes, contudo Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito, Atos capítulo 1, versículo 5, o Pentecoste bíblico, e é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz
proveu a bênção pentecostal. Uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvida de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem, contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. As línguas e o amor, a evidência física inicial ou o sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou amor afetuoso que evidenciaram o batismo do Espírito Santo. Paulo, por exemplo, diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. O apóstolo escreveu para que a igreja pentecostal e o amor apareça aqui não como uma evidência de enchimento, mas o conhecimento e maturidade em Jesus. Amém? Auxílio bíblico teológico. Falar em outras línguas. Falar em línguas é um sinal inicial do batismo com o Espírito. Serve como uma manifestação externa do Espírito e acompanha o batismo ou imersão no Espírito. Para Pedro, o sinal milagroso demonstra a plenitude do Espírito. Ele aceita línguas como evidência de que os 120 foram cheios com o Espírito, com o sinal inicial. As línguas transformam uma profunda experiência espiritual, aleluia, num acontecimento reconhecível, audível e visível. Os crentes recebem a certeza de que foram batizados com o Espírito. O próprio Jesus não falou em línguas, nem mesmo no Rio Jordão. Sua unção especial foi normativa para seu ministério, mas o derramamento do Espírito em Atos capítulo 2 é normativo para os crentes. A distinção entre Jesus e os crentes é que ele inicia a nova era como Senhor e Salvador da humanidade. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conclusão. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Quais fenômenos registrados em Atos capítulo 2 e 3 são considerados teofania? Um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo. Segundo o apóstolo Pedro, qual foi a profecia do Antigo Testamento que se cumpriu em Pentecostes? E como isso demonstra o aspecto escatológico desse evento? Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28,
que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Amém? Cite um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém, conforme Atos capítulo 2, versículo 11. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. 4. Segundo Atos 1, 8. Para que a igreja necessite do poder do Espírito Santo para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, também Samaria e até os confins da terra. Amém? 5. Porque o Pentecoste bíblico é distinto da salvação segundo Atos capítulo 1, versículo 5 e Atos capítulo 2, versículo 33. Porque, na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Atos capítulo 2, versículo 33. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor e colocamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor, dia após dia, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, manifestar da Tua graça, manifestar do Teu Santo Espírito, ó Pai, das Tuas mãos potentes, sobre cada um de nós, pois nós necessitamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, em todas as áreas, ó Pai, de nossa vida, para que possamos, ó Pai, estar sendo, ó Pai, abençoados, Senhor Deus, com a completude da Tua obra, como também a pregar o Teu Evangelho e sermos testemunhas vivas, ó Pai, do Teu poder, da Tua unção, do Teu sobrenatural. Então nos ajuda, Pai, pega nas nossas mãos, esteja, Senhor Deus, lavando, Senhor Deus, remindo e transformando, Senhor Deus, a cada um dos Teus servos, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor quer que façamos, ó Pai, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Assim nós oramos, ó Pai, abençoando, ó Pai, a todos os Teus servos e servas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Fica na paz, um bom domingo. Deus esteja abençoando a todos com o poder do Espírito Santo, renovando, trazendo cura, trazendo sustento, que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, fazer com que nós venhamos ser sarados, transformados, que sejamos uma bênção em seu nome, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz e Deus te abençoe.